Oi, gente, estamos aqui com o podcast, Revista Urbana Podcast, de número 2. E olha só, dando continuidade naquela outra entrevista do nosso primeiro podcast, a minha mesma convidada voltou, mas com outro tema muito interessante, tá? Ela é, consultora organizacional e palestrante, pós-graduada em Pedagogia Empresarial, Gestão de Pessoas e Inovação, atuou como gestora por mais de 20 anos em empresas públicas e privadas. Ela se chama Elizabeth Hernandes e hoje o tema, olha só, comunicação interpessoal, uma ferramenta estratégica, não é, Beth? É isso! Boa tarde, Boa Paula. tarde. É um prazer estar aqui novamente. E é um tema provocativo, Sim. mas que requer a Uhum. reflexão dos profissionais, de todas as pessoas, enfim, seja na sua vida pessoal, seja nos ambientes de trabalho. Né? Sim. Então, falar de comunicação Aham. é sério. É algo Muito sério. sério. Eu tô animadíssima com esse tema. Ó, antes de começar, então, entrarmos nesse bate-papo, quero falar dos nossos patrocinadores desse podcast, tá? Bem rapidinho aí pra vocês. Olha só. Revista Urbana, que vocês já conhecem, que vinha aí com a revista impressa, agora podcast pra vocês. Próximo, o Escritório Bermejos. Gente, meus parceiros de anos e anos, sempre junto aí, tá? Precisando de escritório contábil. Alfa Consultoria Organizacional, representada pela Beth, não é, Beth? É isso aí. Segue lá no Instagram, tá? Mock de Poke, franquia, gente, de comidinha saudável. Olha só aqui os potinhos, tá? Tem aqui em Assis, delivery, peça já na sua casa. Um pouco mais gostoso do que o outro, tá? Supermercados Avenida aqui, com as nossas águas. Eles estão com diversos produtos agora, tá? Isso aqui é só um pouquinho, tá? E a doutora Lígia também, estrela, medicina estética também, parceira da Urbana. Sempre fez capa, sempre trabalhou com a gente, tá bom? Vamos lá, Beth? Vamos para mais uma tarde. Vamos lá, gente. Comunicação interpessoal, uma ferramenta estratégica. Beth, vamos falar, pessoal, o que é comunicação interpessoal e por que ela é tão importante? Olha, quando falamos de comunicação, o que nós temos que ter em mente é que, desde os primórdios, os homens se comunicam, entenderam que a comunicação era uma das formas de se fazer entenderem e até preservarem a sua própria espécie. Né? Se pensarmos os nossos ancestrais, nós vamos estar falando da pintura, do fogo, do desenho, enfim, a dança, Sim. a própria comida, são diferentes manifestações de Aham. comunicação. Sim. Ou seja, eu preciso descobrir ou ter um elemento que vai fazer com que eu e você possamos nos entender. Por N motivos, seja para a nossa vida em sociedade, né? Lembrando que os nossos antepassados eles precisavam garantir a espécie, né? De como se organizar para que ficassem livres das intempéries, dos ataques, vamos assim dizer, e hoje nós temos outros ataques diferentes. Verdade. Né? Mas nós temos. Então, a comunicação, ela não é apenas o falar por falar. Né? Ela é uma arte, ela precisa ser burilada para que, por meio dela, a gente obtenha os melhores resultados. Certo? Perfeito. Como a forma como nos comunicamos, ela pode impactar, né, diretamente nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Certo. Então, pense você. Nós vivemos coletivamente, né? Nós Sim. fazemos parte de uma família, nós fazemos parte de um grupo social, nós estamos no nosso trabalho. Então, tudo que nós fazemos impacta, direta ou indiretamente, né? A vida do outro é a nossa própria vida. Agora, se a comunicação é a ferramenta que eu tenho para que o outro entenda o que eu estou querendo dizer, né? Que o outro transmita o que ele quer que eu entenda, né? Então, lembra daquele grande mapinha que todo mundo já conhece, né? Aqui nós temos um emissor e aqui nós temos o receptor. Então, quem vai falar
e quem vai ouvir. E Sim. no meio nós temos a mensagem. Esta informação, né, que ela precisa ser bem aprimorada para que a Uhum. comunicação verdadeiramente ocorra. Verdade. Um A dos falta dela ocorre assim, né? desastres. Desastres, Isso. verdade. Porque nesse meio nós temos chamado o ruído. Uhum. E são os ruídos que levam a desentendimentos, a desgastes e uma série de desastres, como a gente diz, em qualquer relação. Na sua casa, Aham, com a sua sim. família. E no trabalho, isso hoje Uhum. está sendo muito exigido, a arte de dialogar, Aham, a sim. chamada escuta ativa, assim como a É. empatia. Uhum. Né? Então, Erros que podem ser evitados, né? erros que podem ser e devem ser Devem, evitados, precisam ser evitados, né? Voltando, Perfeito. nós vivemos coletivamente, né? Uhum. Então, quando eu exponho para o outro com clareza, com objetividade, né? Então, a margem da má interpretação ou de uma interpretação equivocada é menor. Logo, Sim. a margem de erro, de desgaste, também acaba se tornando menor. Tá. E agora, olha, uma perguntinha que eu amei, que eu acho que o pessoal quer saber. Você acredita que a comunicação interpessoal, ela é uma habilidade inata ou a pessoa pode desenvolvê-la? Claro que pode desenvolvê-la, Ah. deve desenvolvê-la. Aham. Veja, nós, quando crianças, bebês, eu digo que, né, nós aprendemos a engatinhar, Uhum. aprendemos a falar, né, e nos ensinam papinha, pegar com a mão e tudo mais. Só que as pessoas não nos ensinaram a ouvir, né? Então, olha, veja, o que eu estou dizendo com isso, escutativa. Não Aham. basta ouvir por Aham. ouvir, né? Eu preciso ter habilidades que podem, então, alguns já nascem mais com ela, mais aflorada. Aham. Outros apenas precisam aprimorar, burilar esta técnica. Aham. E quando descobre o valor disto e o bem que essa escuta ativa, né, que essa comunicação assertiva provoca, Aham. sabe, é um ganho para todo São mundo. muitos benefícios, não é? Muitos os E benefícios. olha só, é coisinha básica, mas não é. Tinha um amigo meu que falava assim, ó, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Aham. Ou seja, a gente precisa ouvir mais do que falar, Isso, né? E assimilar, né? isso. Muito bem. Não, perfeito. Existem, é claro, e todos já sabem, os chamados ruídos, que Aham. decorrem de uma série, né, de fatores que acabam interferindo no processo de uma boa comunicação. Sim. Né, sem dúvida nenhuma. Desde o Aham. fato de eu não gostar de você, o fato de não haver uma clareza, né, no que está sendo Aham. falado, ou muitas vezes resistências gratuitas, e isso Uhum. faz com que eu nunca ouça com a qualidade que eu deveria quando você está falando comigo, Sim, né. é verdade. Então a proposta da escuta ativa é isto, Uhum. né. Uma Sim. boa comunicação interpessoal, ela se dá a partir de uma boa escuta ativa, de uma disposição para a escuta ativa, que é se livrar dos rótulos. Sim. Uhum. E então aqui eu ia falar, é verdade que falamos muito e ouvimos pouco? Sim, eu fiz um artigo um tempo atrás, eu gosto de trabalhar quando eu dou minhas palestras sobre Hã. comunicação, eu sempre começo com ele, que eu Hum. digo assim: "Eu falo, você ouve, mas nem sempre nos entendemos", Aham. Perfeito. né. Às vezes a pessoa É. fala: "Mas eu falei tanto". "Não, mas você falou de que forma?", Aham. né. "Você tem certeza que o outro entendeu?". Uhum. O professor O Chiavenato, óbvio tem que ser dito, né? muitas Uhum. vezes, mais de uma vez. Uhum. Esse é um Sim. ponto muito importante que você tocou. É. Deixa eu só falar um pouquinho do professor Aham, pode Chiavenato, falar. né, que é um dos ícones do estudo, da pesquisa, teoria da administração no Brasil, e Uhum. ele diz: "Aquela comunicação que foi passada, mas não foi compreendida, ela não aconteceu", né. É Então mesmo. aí casa com o que você colocou, a questão da obviedade. Então eu vou falar: "Ah, mas eu vou falar, parece tão óbvio. Ah, todo mundo sabe, parece tão Uhum. claro". O Não que é é óbvio pra necessário. mim não é pra Sim. você ou para as outras pessoas, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Então, o achômetro, né, Aham. ele falha. É. Então, às E vezes, nós como? Hã. precisamos
ao perguntar para o outro: "Você entendeu o que eu falei?", Uhum. né. Agora o outro precisa estar desarmado, Ficou claro? né. Pra ser também Porque sincero, não, para que não você ficou. realize, né, ser Aham. uma empresa, eu pergunto para você, passo uma orientação: "Paula, você entendeu?". Se Uhum. você é uma pessoa, né, com algumas dificuldades, essa sua escuta, ela já é melindrada, você vai achar que eu: "Ah, então tá achando que eu sou burra, que eu não estou entendendo?". Não é Aham. isso. Não. Uhum. Perguntar é uma forma de garantir que você entendeu, Sim. né. Uhum. Então as pessoas é que isso que eu digo, elas precisam se desarmar um pouco, né, como elas estão armadas para muita coisa, o perigo do diálogo é isso. Por isso Aham. que pela comunicação aí hoje, né, na internet, todos esses recursos que temos à disposição, as pessoas não Uhum. se preocupam tanto e onde também acabam ocorrendo muitas complicações. Mas não foi isso que eu quis dizer. Não, mas está escrito assim, mas a Hum. maneira como você interpretou. Aham. Então É, comunicação é sério, acontece, é é sério. verdade. Uhum. E falando em comunicação ativa, por que as empresas têm valorizado tanto essa habilidade? Então, no nosso bate-papo, né, até as pessoas podem recorrer ao material e vão Aham. entender o que nós trabalhamos para fazer o link com esse bate-papo de hoje. Isso, Então perfeito. veja você que nós falamos das habilidades que o mercado de trabalho vem solicitando. Falamos da Aham. inteligência emocional, falamos da proatividade, falamos da resiliência, né, e estamos falando então hoje dessa a comunicação assertiva. Uhum. Tá? Então, ouvir ativamente, empaticamente, está dentro da proposta da comunicação assertiva. É quando eu ouço e eu filtro, eu Uhum. entendo. Para isso, aí vai um outro linkzinho, a importância de um tema que traremos aqui, Aham. a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela está Muito importante casada também. com a comunicação interpessoal. Aham. Porque eu vou trabalhar com o outro, eu vou me comunicar com o outro, me fazer entender com o outro, quando eu conheço os seus sinais. Hoje é um dia certo para falar com a Paula? Uhum. Será que o como eu falo com a Paula é a mesma forma que eu vou falar com aquele outro colega? Não é, né? Né? Aham. Será que Sim. eu estou entendendo, eu consigo ler os sinais que a empresa, os colegas, o meu líder, né, ou o líder com o seu liderado, Aham. né? Hoje é um dia propício. Então, assim, Sim. pessoas que têm esta essa habilidade de ler o outro, ler os sinais e não Uhum. agir intempestivamente muitas Aham. vezes, é que faz com que a empresa aposte. Sim. Essa é uma pessoa porque nós trabalhamos com muitos, desafios todos os dias. Falamos Uhum. muito isso no nosso podcast passado, né, as Foi. empresas Aham. todos os dias, elas estão sobrecarregadas de desafios, o mercado e tudo mais. Uhum. Então ela quer que Sim. tenha pessoas que tenham um equilíbrio de forma a aceitar o não. Aham. Quando a sua proposta não é a melhor, como que eu vou reagir? Às vezes eu tenho Uhum. que recomeçar. Então tudo Sim. isso, Paula, é um assunto vasto, né, que Aham. poderíamos ficar horas e horas e não daríamos conta de tudo. Mas a essência é essa, Uhum. né. Se eu me conheço, né, no meu processo de autoavaliação, eu vou ter mais facilidade para dialogar com o outro. Uhum. Tá, se tem alguma pessoa, algum empresário, empresários nos assistindo e pensa assim, poxa, identifiquei que não tá legal isso na minha empresa. Aí é até legal quando a pessoa, né, vê que não tá fazendo corretamente, Sim. então quer melhorar. Qual seriam, vamos por assim, dois passos, Beth, para quem tá reconhecendo que a comunicação dentro da empresa não está acontecendo de uma forma assertiva, positiva, ou que às vezes não acontece mesmo, às vezes de um departamento para o outro. Sim. Duas dicas, assim, para quem tá querendo melhorar, quer dar já o primeiro e o segundo passo. O que que você acha? De onde pode começar? Olha, Paula, o primeiro passo é aquele, assim, você tem que reconhecer que por mais que você seja o dono da empresa, por mais que você esteja liderando, né, um gestor há tempos, enfim, um líder de um grupo, as coisas Hum, mudam muito velozmente. sim. Então, você precisa cada vez mais trazer dentro de você a certeza que tudo muda, muda rápido e que aquilo que deu certo até hoje pode ser que não venha a dar mais. Então, voltando, qual é o primeiro passo?
é se perguntar como eu estou gerenciando a comunicação dentro da minha empresa. Como que ela é feita? Uhum. Eu tenho um mural, são fontes, canais confiáveis, Aham. né? O meu líder ou o meu gestor, ele é claro também objetivo, porque às vezes ele está numa sala climatizada, bonitinho, mas ele não está vendo o chão de fábrica, Uhum. como a gente costuma dizer, Sim. né? E às vezes, como você também colocou no nosso podcast passado, muitas vezes o próprio gerente ele tem dificuldades, tem medo de assumir e aquilo vira uma bola de neve. Aham. Então, o primeiro passo, bem prático, é identificar quais são os canais que eu utilizo, como eu faço com que essa comunicação aconteça, como a Uhum. informação chega até o outro. E o Perfeito. segundo é o ato contínuo. Aham. Identificou a necessidade? Todos são chamados a conversar sobre. O Aham. que precisamos fazer? Colocar na prática. Colocar, ou por onde vamos começar Uhum. esta correção? Uhum. Né? Será que eu tenho um Sim. manual de normas? Será que cada setor sabe exatamente quais são suas competências? Uhum. Né? Quando esse setor deixa de fazer o que interfere no outro, como que isso circula dentro da empresa? Aham. Né? Então, o primeiro passo é o reconhecimento, né, da existência ou não do canal e se é bom. Aham. Porque aquilo que foi Perfeito. bom há 5, 6, 7 anos atrás, hoje já não é mais com o advento de Aham. toda essa tecnologia. E Concordo. vou além. A tecnologia é necessária. Quem somos nós para falarmos o contrário, Aham. né? Porém, ainda a necessidade da voz, do humano, né? Da Aham. relação, Uhum. tá? Mais É. próxima, porque, como eu disse também, Uhum. né? A velocidade é grande, mas nós não temos a mesma condição de nos adaptarmos a tudo. Às vezes Aham. ainda precisamos, ao invés de uma mensagem, né? Muito Aham. rapidinha, eu chamá-lo na minha sala. Sim, olho no Olho no olho, né, olho, uma conversa. abrindo para o diálogo. Isso. Não, Senão perfeito. atropela achando que Aham. há essa agilidade que a tecnologia traz, ela é eficiente. Uhum. Não sei, temos que olhar cada caso, porque cada Sim. empresa tem um seu DNA, assim como Aham. cada pessoa. Sim. Beth, então assim, ó, como são mais de 20 anos aí, né, na área, eu quero saber a respeito, vamos falar assim, se você já viveu ou presenciou alguma situação em que a boa comunicação interpessoal mudou, né, o rumo de um projeto ou relacionamento. Compartilha, se você pode compartilhar com a gente, né, não precisa dar nomes aos bois, mas eu acho que assim, é bem legal a gente saber de experiências também Sim, sim. sobre o assunto. São vários casos, né? Nós não temos um, Uhum. nós temos vários. Aham. Até porque eu digo, as empresas nos chamam na hora que as coisas estão Aham. rio abaixo, né? Aham. Poderia chamar bem Um antes pouco para que não antes. chegasse, mas enfim, Uhum. isso faz parte, faz parte. Então, sim, eu nunca me esqueço, não vou esquecer de uma Hã. situação que foi assim: uma empresa me contratou para eu iniciar um trabalho, né, de consultoria, então eu fui entrevistar os funcionários, os colaboradores, ter a percepção deles da empresa e por aí vai. Em uma das reuniões, assim que eu cheguei, 1, 2 dias depois, eu via que um determinado funcionário, ele olhava para mim com, assim, um olhar muito desafiador, Hã. né, aquele olhar severo, amedrontando, Hum. amedrontando. Isso foi logo que eu comecei. Hã. E eu, é claro, não vou negar, aquilo eu tremia. Tremia, porque eu falei: "Meu Deus", eram muitos Sim. homens, né, e o pessoal, assim, difícil, uma categoria bastante difícil de lidar, tal, tal. E quando nós fomos para a primeira reunião com todo o grupo, ele fez questão de, assim, intimidar, dizer: "Comigo você não vai fazer nada". A gente fez a apresentação, por que que a consultoria chegou, qual é a Hã. finalidade, todos são convidados a participar, mas Hum. ele fez questão de registrar que com ele não. Resistindo aí às Resistindo, é. mudanças. E Hã. num determinado ponto, os colegas conversando, e ele pouco ele deu um murro na mesa, Hum. que ele não estava ali para aquilo, que eu pensava que eu era, que estava cheio de conversa, que a Hã. empresa falava muito e não agia, e aí começou todo o discurso dele, tal. Fiquei paralisada, mas tive que disfarçar, paralisou aqui dentro, Hã. mas eu falei: "Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, ele não vai Hã. me derrubar, ele não vai me derrubar". Enfim.
Daí eu deixei ele falar, eu disse que ele não precisava se agir de uma forma assim agressiva, que eram todos Hum. colegas de trabalho, né, que eu estava assim pronta para ouvi-lo quantas vezes fosse necessário, tal, tal. Terminou a reunião, nós fomos, daí fui para casa, ali 2 dias eu voltei, ele ainda estava bravo, Aham. muito bravo, muito bravo. Daí eu chamei e eu falei, olha, você gostaria de conversar comigo em particular? Né? Do Hum. grupo, você é o que estava muito nervoso, eu acho que você não estava bem anteontem, a gente pode conversar, né? Eu não Aham. vim atrapalhar nada, eu É, vim ajudá-los, sim. né? Enfim, Paula, para, né, não alongar demais, Hum. aí nós começamos a ter uma relação diferente. Hoje ele é uma pessoa querida, que a gente se É. encontra e, né, ele fala: "Puxa vida, Beth, como é que eu pude fazer aquilo?" E eu brinco e Hum. falo: "Então, cara, e eu tremi, mas eu tive que mostrar que eu era forte." Aham. Mas enfim, mostrar para ele, né. Sim. Então você tem que ter uma habilidade para desarmar o outro, Uhum. né. Sim. E já teve também situação de colegas com um colega, que tinha Uhum. uma raiva, né, numa determinada empresa, este setor com o outro, não era uma Hã. pessoa, era o setor mesmo, Setor. né, então era uma medição de força. Existe, Então né. você via que o gerente, o líder, enfim, ele não cuidava de quebrar, parece que ele alimentava essa disputa, porque Uhum. para ele a disputa era boa. Olha o absurdo, mas É, acontece. é. Então, novamente, onde você entra, pá, então vamos conversar, Uhum. né, então agora nós vamos lavar roupa. Por Aham. que essa agressividade? Então, assim, Sim. você entra primeiramente num diálogo, tal, às vezes tenta individualmente, mas às vezes tem que chamar os 2 grupos ou as 2 pessoas. "Não, vamos arrumar Aham. a casa." Sim. Olha a importância de um bom líder, né. Sim, sim. Por O isso que, escutativo, tudo novamente, comunicação. Paula, novamente, tudo é comunicação. Aham. Nós estamos aqui num processo de comunicação, né. Aham. Quando viemos para cá, alguém nos trouxe, nós conversamos ou quem deixamos em casa. O tempo todo o processo de interação se dá pela fala, pelo gesto. Aham. O nosso Sim. corpo fala, Aham. né. Tem um livro Sim. maravilhoso, O Corpo Fala. Então nós precisamos entender que são novos tempos, né, não são tão novos assim, porque isso há mais de 10, 20 anos, 30 anos isso já está em prática, mas o aperfeiçoamento, Uhum. né, o aperfeiçoamento. E Aham. numa empresa, quando a gente entra para trabalhar, é desta forma. Você Aham. tem que mostrar também segurança, ser transparente e sincero, porque se você também mostra, fragilidades ou que você, o que você está falando é bobagem, você não entende a dor do outro, essa comunicação também não ocorre legal. É, Agora concordo. quando, né, voltando um pouquinho para encerrar, Aham. quando aquelas 2 turmas conversaram, teve Hum. choro, né, Aham. expuseram o ressentimento que tinha, e eram por coisas tão bobas, Uhum. mas que estava machucando os 2 grupos. Sim. Depois, claro que ninguém vira santo e nem é essa a questão, mas Uhum. assim, começaram a entender que Aham. ambos precisavam do trabalho, Sim. né, eles gostavam do que fazia, porque daí você começa com todas essas perguntas, e Aham. que apaziguar o melhor, e Sim. aprenderam a conversar. Perfeito. Beth, quem quer procurar a Alfa Consultoria, né, pode, coloco aí à disposição, pode falar sobre a Alfa, para te procurar, fica à vontade. Ok. Então, a Alfa ela está, né, trabalhando, opera aqui em Assis há aproximadamente 16, 17 anos, né. Trabalhei em várias empresas públicas e privadas, trabalhei tanto ministrando palestras, como Aham. trabalhando mesmo como consultora, avaliando assim o pé de chão da fábrica, né, e desenvolvendo os diferentes temas e situações que decorrem de um ambiente de trabalho. A Uhum. comunicação interpessoal, o trabalho em equipe, gestão e liderança. Uhum. Como nós falamos aqui da comunicação interpessoal, mas tem também um outro lado que é a comunicação organizacional. Se Aham. ela não é bem estruturada, ela vai comprometer a interpessoal, né. Sim. Então, a Alfa, o contato é 18 99707 5605. Aham. Tá, Tá joia. Elizabeth,
estamos à disposição, Sim, tá? tem o Instagram também, Temos né, também o da Alfa. Instagram da Alfa Uhum. e estamos aí bolando alguns projetinhos para a partir de 2025. A partir não, já estamos em 2025, abril, olha só, Já. né? Então eu falei que eu já estou perdendo 4 meses. Mas enfim, também queremos inovar, acompanhar a linguagem do momento, né? Eu ministrei Uhum. muitos cursos em Assis e fora Aham. também, né? Sim. Várias cidades aqui no entorno, com Uhum. palestras, workshop. Aham. Então, a Alfa tem aí uma experiência interessante. Sim, com certeza. E tá sempre inovando. Sempre Sempre inovando inovando, e viu? contando com a Paula, essa profissional fantástica. Ah, obrigada. E olha só, esse tema de hoje eu achei muito bacana, né? Comunicação interpessoal, né? Como uma ferramenta estratégica. E é algo assim, a comunicação, quando bem feita, bem executada, ela é muito importante e traz grandes resultados, não só para uma organização, para uma empresa, mas para a família. Para Ótimo, dentro de Paula. casa, para os teus relacionamentos. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é um tema fantástico. E se tiver uma comunicação, né, assertiva, bem feita dentro de casa, já começa por aí. Sim. A pessoa que está bem resolvida, que se comunica bem, ela já está um passo à frente. Já começa à frente, eu acho, não é, Beth? Isso, você tocou num ponto também bastante interessante. Veja, a convivência, que é diferente da comunicação, né, da Uhum. relação interpessoal, que é uma relação interpessoal, a convivência não é fácil, a dois não é fácil. Aham. Né? E eu sempre falo, você casa com 20, 20 e poucos, depois dos 40, você já está pensando diferente, vendo a vida diferente, os filhos provavelmente cresceram. E daí, quem eu sou nesse contexto? Então tem muita coisa que acontece. No Aham. trabalho a mesma coisa, você Sim. entra muito cedo, depois pode se promover, acaba um curso, será que é isso que eu quero, né? Uhum. Então, essas questões, elas permeiam o nosso dia a dia, fazem parte da nossa existência, da nossa caminhada e do nosso Aham. crescimento. Sim. O que eu vejo que era muito diferente do meu tempo profissional e de construção de vida pessoal, é que hoje nós temos ferramentas, indicadores que nos auxiliam a encontrar melhor caminho para as coisas. A gente não Uhum. precisa bater a cabeça, né? A gente não precisa bater a Sim. cabeça. Aham. Então, se você sabe que aprende que dialogar, né, uma boa prosa, o respeito, os limites, a hora certa, com a Uhum. pessoa certa, quando você consegue respirar e falar: "Não, não é hora de eu falar com meu filho agora, talvez por esse motivo", ou ele está nervoso, deixa acalmar depois. Isto, alguém tem que ceder em algum momento, É. né. E esse ceder não é abaixar ou se rebaixar, é o fato de você, ao contrário, é você que tem uma inteligência emocional, Sabedoria e uma sabedoria inteligência. para dizer qual a melhor forma de falar. Aham. Por isso que eu digo, nós fomos ensinados, né, lá no texto eu digo, a engatinhar, a andar, a falar, a Aham. mais ouvir não. E eu não ouço o outro, Olha, é né. verdade. Eu Eu nunca ouço tinha muito pensado pouco. nesse ponto, é É, mesmo. né. É porque nós ouvimos, mas não damos atenção ao que o outro às vezes está falando. E Aham. principalmente a linguagem corporal, Uhum. porque tudo isso que hoje as empresas focam e valorizam, elas estão diretamente ligadas à minha Aham. linguagem corporal. Sim. Perfeito. Ai, amei. Inteligência emocional aí é um próximo tema, né. Ah, eu tenho Forte. certeza que vão gostar. Ele é bem Aham. provocativo e também abre portas para muita coisa, Aham. né. Quando você aprende a trabalhar, né, essa ferramenta ou trabalhar Uhum. com essa ferramenta, o seu salto, assim, de qualidade na É. vida é muito grande. Eu já ouvi pessoas falando assim, testemunhando, falando: "Minha vida mudou. Muda, Mudou depois muda. que eu conheci tudo isso, Isso, muda, esse muda. assunto", É né. claro que os nossos bate-papos, eles são mais com o intuito, assim, de provocar a reflexão, Aham. né, Sim, Paula? Não isso. é num bate-papo rápido que a gente tem condição de orientar tudo, de conversar É. tudo, mas a gente provoca para que as pessoas Aham. saiam da zona de conforto Isso. novamente É. e expandam os seus né, a sua mente. É. Essa geração tem muita coisa boa para Uhum. absorver. Tem. E isso mesmo, ó, para você refletir aí, pensar, olhar para dentro aí de você, da tua casa, da tua empresa, e eu tenho certeza que vai servir aí de algo muito bom, transformador, não É é? começar a se perguntar: É. como é que eu me comunico? Será Uhum. que você já parou para pensar e Aham. sabe responder como eu me comunico? Como que eu me faço entender? Sim.
começa um pouquinho disso. A provocação de hoje, Paula, Aham. se me permite, ficar assim, Aham. né? Que cada um aí dê uma pensadinha. Como eu tenho me comunicado com o outro? Porque às vezes eu estou cobrando muito do outro, mas e como Uhum. eu tenho levado, Isso, ou melhor, como perfeito. eu tenho, né, chegado até o outro, Uhum. né? Não, perfeito. É Fica a bacana dica, isso. Fica a então. dica, com certeza. Então tá, obrigada, Eu Beth. que Mais uma vez um agradeço. prazer. Amei o nosso bate-papo. Passa Gostoso. muito rápido aqui Passa sempre com você, rapidinho. né? E então é isso, gente. Até a próxima. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo podcast.